incrível. Pode começar. Bom, vamos hoje encerrar, né, essa nossa jornada, retomar em 2023. Mais uma vez, agradecer a você, né, pela participação, pela dedicação e a todos. E espero que esses encontros não tenham sido frustrantes, né? Porque, para mim, têm sido muito agradáveis. O tema de hoje ele é um tema o livro proposto é um livro muito pesado, né? Um livro, como quase todos os livros do Dostoiévski, são livros muito pesados, com uma linguagem, com períodos longos, com uma atmosfera um tanto cinzenta. Eu acho que esse livro ele não foge à regra. O Dostoiévski, vamos então situar um pouco, né, o autor, um pouquinho, o contexto no qual ele escreveu essa obra. Ele vai viver na Rússia, né? Ele vai nascer em 1821, portanto, um ano antes da chamada independência do Brasil, e vai morrer 60 anos depois, né, em 1881. Ele nasce numa família que tinha uma história muito antiga, vários personagens, mas a família dele era uma família relativamente pobre. O pai dele era um médico, foi um médico militar e depois trabalhava num hospital de pobres ali em Moscou. E a família morava ali numa casa pequena. E o que chama a atenção é da relação dessa família, né? Ele, o irmão e os pais. Era um pai extremamente severo, parece que muito autoritário, dominador e que mantinha a família debaixo de um controle muito rigoroso. Isso vai ter uma influência muito grande e que vai aparecer muito na obra do Dostoiévski, na relação dele com determinados personagens. Inclusive, há um trabalho que vocês já conhecem, já devem ter ouvido falar, uma análise, né, que o Freud faz da relação dele com o pai, estudando alguns casos de parricídio que aparecem nos romances dele. E ele vai estudar, não é? Sob um controle muito rigoroso, vai começar a desenvolver uma personalidade que vai acompanhá-lo durante a vida toda, mais introspectivo, extremamente assim desconfiado das pessoas, segundo os seus biógrafos, e também com um certo orgulho, uma certa, digamos, um sentimento de superioridade na relação com os outros. Isso vai ser muito marcante na vida dele. Ele vai perder o que vai ser também um grande trauma para ele, perder a mãe, não é? Quando ele tinha 16 anos. Então, esse pai encaminha ele e o irmão para a casa de um preceptor e depois o Dostoiévski vai estudar na escola militar, vai estudar engenharia por determinação do pai, no qual ele mantinha os filhos sob domínio, principalmente econômico. Um outro fato que vai marcar a vida do Dostoiévski, que vai ser um corte, é a morte do pai. Vocês conhecem a biografia dele, foi uma morte trágica. O pai dele tinha, como outras pessoas, era dono de uma pequena aldeia na Rússia, né? A Rússia, nessa época, é uma época marcada pela servidão, os servos, né? A servidão só vai terminar em 1861. E o pai dele, ele, com a morte da esposa, que ele tinha um domínio muito forte, ele piora os traços da personalidade dele, torna-se mais agressivo, de mais difícil contato e mergulha no alcoolismo, começa a beber muito e termina assassinado pelos servos, né, da gleba, que eram dependentes dele, que eram servos dele. Ele foi assassinado, se não me engano, pelo cocheiro. Isso vai marcar muito o Dostoiévski, vai dar a ele uma situação talvez de culpa, e ele reage à morte do pai, primeiro apresentando as primeiras convulsões epiléticas. Vocês sabem que ele vai atravessar toda a vida, lembra o Machado de Assis, né? Tendo crises convulsivas, e vai morrer em consequência
do agravamento da epilepsia, que naquela época não tinha o tratamento que tem hoje. Então, aí ele vai ter a sua personalidade muito marcada por essa doença. Ele vai ficar muito angustiado. Geralmente, os grandes epiléticos eles eram pessoas muito detalhistas e com muita desconfiança na relação com os outros. Isso vai atrapalhar um pouco a vida dele. Logo após a morte do pai, então, ele vai trabalhar como militar, trabalhando em área de engenharia, mas logo depois, em 1846, se não me engano, ele abandona, ele pede demissão e quer se dedicar à literatura. Então, ele vai publicar o primeiro livro dele, chamado Gente Pobre. É um livro que foi editado, né, por um jornalista da época, um escritor, que tinha uma editora chamada, ou com uma revista chamada Contemporâneo. Esse editor, o Nekrasov, ele fica muito entusiasmado com esse livro e leva esse livro para o maior crítico da época, que era o Bielinski. O Bielinski era um intelectual assim, cosmopolita, progressista, revolucionário. Ele tinha fortes críticas à situação da Rússia. E o Bielinski também fica muito entusiasmado, muito motivado pelo livro e estimula, publica e que ganha. Então, o Dostoiévski ganha uma certa notoriedade a partir dessa obra Gente Pobre. Só que isso, o sucesso sobe um pouco a cabeça dele, né? Ele fica mais vaidoso ainda e começa a ter problemas nos relacionamentos com outros escritores, principalmente com o Ivan Turgenev, escritores que tentaram estimulá-lo. Isso vai levar a uma série de problemas. Ele publica um segundo livro, né? Que não vai ser bem aceito, que depois se vê que até é um bom livro, um grande livro, chamado O Duplo. E ele, então, vai cair um pouco no esquecimento, as críticas vão ser muito severas a ele. Ele começa, então, a frequentar um grupo que se reunia, né, para discutir determinados documentos, determinadas histórias. Era uma época, assim, 1848, havia aquela grande revolução na Europa, grandes questionamentos, e o regime czarista, que era do Nicolau I, ele já era muito autoritário, se torna mais ainda com uma polícia secreta. Então, ele vai frequentando esse grupo, e, numa dessas reuniões, ele lê uma carta que havia sido escrita pelo Bielinski para o Gogol, no qual o autor faz severas críticas ao regime czarista, à servidão, à igreja, né? A igreja ortodoxa grega, a patriarcal na Rússia, que era uma fonte de poder juntamente com o czar. Então, ele é denunciado, o grupo do Petrakovsky, que era o mentor. Ele foi denunciado como outro, e aí vocês sabem que ele vai acabar preso. Ele vai para São Petersburgo, naquela prisão chamada Pedro e Paulo. Ele vai ficar lá e ele vai ser condenado a trabalhos forçados na Sibéria. Vai ser condenado a 4 a 8 anos de trabalhos forçados. Porém, o czar, o Nicolau I, ele resolve que, além dessa punição, eles precisavam sofrer um castigo mais duro. E aí eles montam uma farsa em que ele e outros, né, que estavam presos, foram informados de que tinham sido condenados à morte e que seriam executados. Muito bem. Então, no dia marcado, eles são levados para o pátio, né, onde se dava o fuzilamento, são amarrados naqueles postes, têm os olhos vendados, e entra o pelotão de fuzilamento, só que com bala de festim, só que eles não sabiam. Então, na hora que o comandante do pelotão dá ordem de fogo, logicamente eles não atiram, era bala de festim, e aparece um emissário, um corneteiro, então, que lê que o czar, na grande misericórdia, havia, então, comutado a pena de morte, e eles iriam para a Sibéria. Ele, contam alguns biógrafos, logo a seguir passa a ter outras crises convulsivas,
como uma reação àquele estresse. Vocês imaginam o que é você ser levado com um pátio, amarrado num poste, vendado e um pelotão de fuzilamento à sua frente. Inclusive, ele conta que um dos condenados enlouquece naquela hora. Então, ele vai para a Sibéria, né? E a Sibéria, pelo que a gente sabe, não é fácil, né? Eu estava lendo um livro sobre as condições lá, o trabalho forçado, os castigos corporais, e não havia uma separação, por exemplo, entre presos comuns e presos políticos. Então, ele vai conviver com assassinos de toda a ordem, com todo um tipo, uma marginalidade. E ele, então, vai escrever um livro clássico, que todos conhecem, relatando todas as atrocidades, todas as humilhações que ele sofrera. E esse livro chama-se Recordação da Casa dos Mortos. Ele publica em 1861, quando ele sai da prisão. É interessante que, lendo esse livro, e lendo uma vez um diário do Lima Barreto, né, escritor brasileiro, que foi internado no hospital na Praia Vermelha, na década de 20, o Lima Barreto faz uma descrição de quando ele chega na enfermaria, que ele tem que tomar banho nu na frente de todas as outras pessoas, que ele tem que, junto com outros pacientes, lavar as varandas. Ele faz uma comparação com o que o Dostoiévski descrevia na Recordação da Casa dos Mortos. A passagem do Dostoiévski pela prisão vai provocar uma grande mudança na vida dele. Ele vai se tornar uma pessoa extremamente reacionária, valores muito conservadores, vai cair num grande misticismo, né? Uma grande relação com a figura do Cristo, né? O Cristo como sendo a personificação do homem, da humanidade e do homem russo. E vai cair no nacionalismo extremo. Ele vai detestar tudo que era estrangeiro, com muita violência. Ele vai achar que a Rússia seria, através dos seus camponeses, a salvadora do mundo. E vai, paradoxalmente, passar a ter uma relação de profunda adoração do czar que o condenara à prisão perpétua. Então, ele fica lá na Sibéria, depois de 4 anos, ele foi indultado, ele sai, não é? E vai morar como colono livre numa cidadezinha lá, perto da Sibéria, e vai tentar refazer a vida dele. É quando, então, ele vai ter o primeiro casamento da vida dele. A relação dele com a figura feminina também era uma relação muito complicada. Ele vai se apaixonar por uma senhora que morava lá, que era casada com uma pessoa de quem ele fica amigo, e que era um alcoólatra. Depois de uma confusão, ele vai viver, vai se casar com ela. Vai ser um casamento muito difícil, muito complicado. Já começa mal, porque contam também que na noite que ele sai, né, a noite de núpcias, que eles estão no carro, que vão levá-lo para uma determinada cidade, ele começa a ter crise convulsiva, né? Começa a se bater, ninguém, não sei se vocês já assistiram, hoje é muito raro, aquela crise convulsiva em que o paciente cai, tem convulsões, e ele tem relaxamento esfincteriano. Parece que essa crise ela causou um impacto muito grande na esposa dele, e isso vai afastá-los. Eles vão viver mal durante 5 anos. A vida por esse lado, só para a gente fazer um caminho aí, a vida amorosa dele vai ser muito complicada, né? Ele, mesmo casado com ela, ele começa a viajar, a publicar outros livros, né, que vão começar a aparecer como Noites Brancas, A Aldeia de Stiepanan, e outros que não estão assim, é o jogador, que não marcam ainda aquilo que se chama genialidade do autor. Então, ele conhece uma moça com quem ele vai ter um relacionamento amoroso e vai andar com ela pela Europa, chamada Paulina Suslova, que era uma moça meio complicada, não é? Se nós quiséssemos olhar para ela hoje, confusões que ela criava, podia ser enquadrada naquele código, né, 171, e a vida deles vai ser muito complicada, que era uma grande paixão dele, e ele começa, então, nessa saída da Europa, começa a se tornar, a ter a compulsão pelo jogo. Vocês sabem também
que ele vai ser um grande jogador, que vai percorrer os cassinos, e isso até o fim da vida vai ser um dos grandes problemas dele. Por quê? As dívidas de jogo e outras dívidas, ele podia, naquela época, ser preso por dívida. Então, ele vai ter que trabalhar, ele vai passar a escrever livros, romances, assim, obsessivamente, para pagar as dívidas. A última esposa dele, que vai ser quem organiza a vida dele, ela diz que, muitas vezes, ele já havia recebido antecipadamente pelo livro que ainda não escrevera. Então, ele vai ter uma vida muito complicada, difícil relacionamento com as pessoas, muito vaidoso, muito assim, dono de si, a existência marcada pela epilepsia e também pelo jogo e pelas dívidas, a questão financeira. Bom, ele se casa, então, a terceira vez, e essa moça, que vai ser uma secretária dele, Ana Grigorievna, vai ser quem vai organizar a vida dele. Ela foi contratada para ser estenógrafa, para ele poder editar os livros, o livro que ele estava escrevendo. Eles acabam se casando e ela, então, organiza. E ela vai ser uma das grandes biógrafas dele. Ela organiza a vida dele na relação com as editoras e consegue, então, pagar as dívidas dele. Né? Ele se estabelece. Então, nesse período, de 1961 até a morte, ele vai publicar aquelas que são consideradas suas grandes obras. Não é? Ele vai começar publicando em 1866, 64, Memórias do Subterrâneo, que nós vamos comentar também aqui, que é o tema da eh, do nosso encontro. Em 1866, um livro que todo mundo acho que já leu, que circulou o mundo, Crime e Castigo, né, em que o personagem mata uma senhora, não é, para poder exercer um certo poder sobre a vida, né, o Raskolnikov. E aí ele vai publicando, ele publica O Idiota, em 1868, né, o Idiota tem um personagem, o Príncipe Michel, que contém toda a personalidade e toda a psicopatologia do epilético. Tanto é que, quando a gente quer, às vezes, conversar com os alunos, olha, se vocês quiserem entender a clínica da epilepsia, leiam O Idiota, que ela está colocada ali. Ele vai publicar depois também O Jogador, são os melhores livros dele. Em 1872, Os Demônios, onde ele vai, né, colocar a questão da luta política na Rússia, a chegada do anarquismo, dentro da visão dele, que era quase uma visão metafísica. A obra, na meu ver, de Dostoiévski, vai sempre girar em torno da relação do bem e do mal. Ela vai sempre girar em torno desses pontos. E o último livro dele, que ele publica um ano antes de morrer, é um clássico também, chamado Os Irmãos Karamazov, onde está colocada ali a questão do parricídio. E é em cima desse livro que o Freud, então, estuda. Não é? Ele mostra como, na obra dele, os personagens, alguns personagens representam simbolicamente a figura do pai dele, e onde ele vai lidando com essa questão. Vocês lembram que os irmãos Karamazov, o pai deles é assassinado por um dos filhos. Então, essa é a obra dele. Ele tem outros que são também conhecidos, mas essa é a obra principal dele. O que a gente vai ver na obra, destacar na obra do Dostoiévski? Ela vai ser uma obra muito marcada pela presença, né, de muita loucura. Ela perpassa toda a obra dele, toda a obra dele. E também vários crimes, né? É uma obra onde há essa relação, essa busca de uma identidade. Quando nós olhamos, por exemplo, a obra dele, nós vamos ver o que aparece. Assim, a epilepsia não podia deixar presente ali, até como quase como uma projeção do que ele vivia. Né? Nós vamos encontrar, por exemplo, a epilepsia no Príncipe Michel, no Idiota, num personagem também dos demônios, chamado Kirillov, que tinha todas as crises, todas aquelas ausências que os epiléticos apresentavam. Vamos também ver um grande cortejo de mulheres histéricas na obra dele.
não é? Quer dizer, uma chamada Ana Koskovica, que aparece lá nos Irmãos Karamazov, com toda aquela psicopatologia, e também a Lisa, que aparece nos Demônios. E vários psicóticos, né? Pessoas com a sua estrutura mental muito perturbada. Um exemplo disso, de uma loucura lúcida que se chamava monomania. Alô? Oi, professor. Saiu tudo, está me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, muito bem. As imagens sumiram, mas isso aqui apareceu uma imagem do mar, tal, mas se estiverem me ouvindo, a gente continua. Estamos ouvindo. Então, tá bom. E te vendo Então, também. também eu não estou vendo vocês, mas então, não tem problema, não. Qualquer coisa eu falo com o microfone. Então, grandes psicóticos, pessoas muito perturbadas. Um exemplo disso é o Raskolnikov. E aí a gente vai vendo, por exemplo, um personagem chamado Ivan Karamazov, que é completamente louco. Também outros vão aparecendo na obra dele. A obra dele vai ser muito marcada pela presença de loucos. Vou só fazer, não sei se cabe, antes de entrar, uma pequena análise das memórias do subterrâneo, falar um pouquinho dessas formas de loucura que aparecem aí, né? Não sei se cabe. A epilepsia, ela é uma doença, uma síndrome que hoje ela tem tratamento, a sua incidência está muito pequena pela melhoria das condições de parto, nascimento das crianças, pelo pré-natal, que é extremamente importante, não é? Mas ela teve assim um papel muito grande do ponto de vista histórico na medicina. Por quê? Porque lá na medicina grega, lá no século V antes de Cristo, ela era considerada uma doença sagrada, o morbus sacer. Aliás, naquela época, as doenças eram consideradas como produzidas por manifestações sobrenaturais. Qual vai ser a importância da epilepsia nesse momento? Vai ser estudando a epilepsia que o Hipócrates, que vocês conhecem, que é chamado pai da medicina, que era um médico grego que vivia em Atenas no século V a.C., ele vai chegar, vai dizer, olha, essa doença não tem nada de sagrado. Ela tem a ver com o resfriamento, segundo a teoria dele, do encéfalo. Quando ele faz isso, ele naturaliza as doenças. Vocês vão ter ali o primeiro corte epistemológico entre a medicina mágica e a medicina que depois vai se desenvolver com a naturalização das doenças. Ele estuda a epilepsia, que não tinha esse nome vai ser dado depois pelos árabes. Então, a epilepsia vai atravessar toda a história da medicina, das sociedades, né, despertando uma série de preconceitos, uma série de fantasias, não é? Quando, na verdade, ela é uma alteração do funcionamento do sistema nervoso, ela tem várias formas de apresentação, e uma delas é a epilepsia do lobo temporal, que é aquela que é descrita nas obras do Dostoiévski, porque é a que apresenta mais alterações mentais, que apresenta alucinações, delírios. E uma característica dos grandes epiléticos do lobo temporal era a religiosidade. Eram os pacientes que apresentam delírio místico, a imagem do Cristo, a imagem de milagreiros. E, então, é uma forma que o paciente, ao adoecer, faz de compensação da sua violência, porque os grandes epiléticos eles tinham grandes alterações do comportamento com atos muito agressivos. Então, a epilepsia ela tem essa importância. E na época do Dostoiévski, ela era muito frequente, né, por uma série de razões. E ele era epilético. Então, os personagens vão aparecer ali. Uma outra doença que também é muito, né, falada, muito conhecida e que tem também um papel importante na história da medicina é a histeria. A histeria, ela também vai ser, quando o Hipócrates ele naturaliza as doenças, ele faz por quê? Porque ele passa a considerar que os homens, que havia uma natureza humana, uma física, e essa natureza ela tinha um equilíbrio, aquela teoria dos humores.
né? Os 4 humores que se relacionavam com o ar, com a água, com a terra e com o fogo, né? A bile, a bile, a linfa, o sangue. E os temperamentos decorreriam do equilíbrio entre esses humores, e a doença seria provocada pela perturbação dos humores. Então, ele vai descrever a histeria como sendo uma doença feminina. Por quê? Porque na sociedade ateniense, como em outras épocas, as mulheres gregas elas sofriam uma série de repressões muito intensas no papel social. Se vocês olharem a casa grega, tinha um lugar que só as mulheres ficavam, chamava-se gineceu. Daí, tudo que diz respeito à saúde da mulher tem esse radical. E ele via que as mulheres de Atenas elas tinham manifestações que lembravam sonambulismo, tinham manifestações que lembravam crises convulsivas, tinham queixas depressivas e uma série de outras questões. E ele, então, vai achar que aquelas manifestações decorriam do órgão feminino, que era o útero, ístero. Histeria vinha de útero. Ele acreditava que o útero acompanharia, né, na pelvis feminina as fases da lua. Quer dizer, essa visão que ele tinha, 5 séculos antes de Cristo, ela não estava totalmente errada, porque a sociedade greco-ateniense era uma sociedade misógina, onde a repressão da sexualidade, principalmente da sexualidade feminina, era muito intensa. As mulheres não tinham grande participação na vida política da sociedade grega, e os grandes filósofos, aquelas pessoas de uma determinada condição, elas tinham como amor preferido o amor homossexual. Então, logicamente, isso gerava grandes repressões e grandes insatisfações nas mulheres. Tem uma peça que vocês também já ouviram falar, chamada Lisístrata, não é? Escrita pelo Aristófanes, em que é uma mulher, essa personagem, que reúne as mulheres de Atenas e elas, então, fazem a primeira greve da história, que é uma greve sexual. Elas se recusam a ter qualquer envolvimento com seus maridos se algumas coisas não mudassem. E aí, mais recentemente, o Chico Buarque faz uma música em cima dessa peça chamada As Mulheres de Atenas. A histeria ela acompanhou sempre as mulheres ao longo da história, e sempre dentro da visão misógina, as mulheres sempre sendo punidas como se fosse uma simulação, como se fosse um pecado. Haja vista a Inquisição na Idade Média, as mulheres eram vistas como feiticeiras, as grandes histéricas, elas eram julgadas e eram queimadas. O primeiro olhar sério, não sei se eu estou me alongando muito, se eu estou fugindo do tema. Estão me ouvindo, não? Alô? Sim, professor, tudo certo. Pode continuar, tá maravilhoso. Então, o primeiro olhar sobre a histeria mais sério vai ser dado por um médico francês, que é o Charcot, que trabalhava, né, em determinado serviço, ele lidava com mulheres epiléticas, e ele vai olhar para as histéricas não mais como simuladoras. Ele vai usar lá o método da hipnose, uma série delas. Trabalhando com ele, na França, o Freud, então, vai estudar a epilepsia, a histeria, vai pegar aquela visão, né, que o Hipócrates tinha. Ele vai realmente mostrar o papel da sexualidade na gênese da histeria, e ele também vai descrever aquilo que hoje a gente sabe, que ela não é estritamente feminina. Os homens também adoecem histericamente pela questão da repressão sexual, a repressão à sexualidade aí temos mais amplos, não é? A genitalidade. E a histeria, então, ela vai passar pela sociedade, as histéricas, elas eram muito mal vistas. Por quê? Porque o que caracteriza a histérica no mundo é uma dissociação entre o que ela fala e o que ela sente. Então, isso faz com que a fala, elas são sedutoras, elas falam de coisas terríveis, mas com um distanciamento do afeto. Por exemplo, o paciente apresenta uma paralisia, né, histeria conversiva, e ela está indiferente ao sintoma. Ela relata, ela representa,
A histeria é isso, então, uma neurose que se caracteriza pelo seu caráter espetacular, dramático, teatral. Então, isso fez com que ela nunca fosse levada a sério. E na Rússia, naquela época, na época do czarismo, uma sociedade muito repressora, ele vai descrever as mulheres com as quais ele vivia, não só do povo, também de uma certa elite, as questões da grande sexualidade. Então, tem muitas mulheres histéricas. E ele também, por outro lado, apresenta uma série de condutas de pacientes psicóticos, como o que mata a senhoria para exercer um poder. Né? Até alguns acham que, ao apresentar esse personagem, é, saindo um pouco antes do Nietzsche com a Super-Homem. E ele vai descrever o Stavog, que era o psicopata, que ganhava, que mentia, a mentira, o ganho sobre o outro. Então, a obra do Dostoiévski vai ser uma obra muito marcada por essa coloração da loucura, do transtorno psiquiátrico. Há alguns autores, alguns críticos que acham que se ele não tivesse feito o corte que ele fez quando ele sai da prisão e muda o seu estilo de escrever, quando ele começa, então, ele sai da loucura pela genialidade, quando ele começa a produzir, então, obras que se diferenciavam das primeiras obras dele, que não tinham grande valor literário. Então, uma outra coisa que chama atenção é que ele escreve por longos períodos, assim, algo que não tem muita paisagem. Isso tem muito a ver também com a personalidade dele. Então, nós vamos ver então, isso. Ele passa a sua vida, ele vive 60 anos, né? 60 anos naquela época era viver muito, né? Porque a expectativa de vida era mais curta. Ele vai, no final da vida, vai ter um certo prestígio, vai ser considerado realmente um grande escritor e vai ter uma melhoria do seu padrão de vida, do seu padrão, vai ser aceito pela sociedade russa da época. Mas ele vai viver os 60 anos, dois momentos, né? Quer dizer, quando ele nasce, começa o império do Nicolau I, de muita repressão, né? A Ucrânia, a censura muito forte, a prisão, o exílio, com todos os castigos possíveis e imagináveis. Vocês sabem que o Nicolau I ele contrata, ele pega policiais, né, da sua polícia secreta, e eles escrevem aqueles documentos falsos, né, os protocolos dos sábios de Sião, que é um documento terrível, antissemita, começa ali, né, que os nazistas depois vão usar. É um documento apócrifo, escrito pela polícia secreta do Nicolau I, que para justificar aqueles pogromos. Ele morre em 1955, em plena guerra da Crimeia, e o filho dele, o Alexandre II, vem e dá uma arrumada, melhora, liberaliza, vai abolir a servidão e vai, então, indultar o Dostoiévski. Ele sai da prisão, depois ele tem autorização para voltar na cidade, e ele, então, vai fazer a obra toda literária dele, que nós conhecemos. Agora, existe uma coisa muito interessante, né? A Memória do Subterrâneo. Né? Ele escreve em 1864, mas ele situa, ele começa 40 anos antes, então, numa época muito pesada, e situa também no momento da transição. O personagem, não sei se vocês leram, aí era bom que vocês falassem, ele é uma pessoa profundamente neurótica, ressentida, não é? Um grande ódio do outro, um grande ódio do outro, e uma pessoa profundamente infeliz, o personagem do subterrâneo. Subterrâneo, né, da memória, é sempre bom falar, não se refere a um espaço físico, a uma cave, a uma caverna. Subterrâneo está se referindo ao inconsciente, não é? Aquela dimensão da nossa personalidade que determina boa parte das nossas atitudes, dos nossos afetos. Vocês sabem que, quando enuncia, né, as leis como se diz, as leis do inconsciente,
o Freud provoca um grande abalo, né, no que ele chama de narcisismo das pessoas. E ele diz isso assim eh, na sua, na sua autobiografia. Ele fala das revoluções que abalaram a imagem que os homens tinham de si mesmos. Uma delas é a Revolução Copernicana, quando a Terra, né, deixa de ser o centro do universo, passa a ser um planetinha pequenininho, girando em torno de uma estrela de quinta grandeza. A outra revolução foi, já no século XIX, as teorias darwinistas, né? Teoria da evolução, né? Quer dizer, mostrando que os homens não vinham de Deus, dos deuses como eles se imaginavam, eles vinham numa escala evolutiva. Isso muda muito o conhecimento da ciência, da física dos homens. É claro que a gente entende que boa parte da teoria darwinista só devem ser aplicadas à natureza. Quando se traz essa visão para a sociedade humana, se cria, né, é a base de uma série de teorias racistas, discriminadoras e violentas. Então, o personagem, ele vive o que ele mora, ele é um funcionário público. Um outro personagem muito frequente na obra do Dostoiévski e de outros escritores russos da época é a figura do funcionário público, da burocracia czarista, que tinha vários níveis, e geralmente são pequenos funcionários que trabalham numa atividade despersonalizante. E essa pessoa é uma delas. Vocês lembram que ele começa o livro, né, a sua apresentação, ele vai escrever as memórias, ele começa dizendo: eu sou um homem mau, eu sou um homem doente. Ele aí descreve como é que ele ficava no trabalho. Ele não atendia bem, ele tinha um prazer em humilhar as pessoas que precisavam de qualquer informação dele. E a vida dele vai caminhando mais ou menos assim. Ele pede demissão, vocês se lembram disso? Ele não aguenta o emprego e vai viver de uma pequena herança que ele recebeu mal. Vai viver num quarto que ele descreve como se fosse uma toca de rato ali. Vai ter, então, com a cidade, uma série. O romance ele tem, na primeira parte, 11 capítulos. Na segunda parte, chama-se A Neve Derretida, que tem um simbolismo muito grande, né? A passagem de um estágio para outro, o fim do outono, a chegada do inverno, mais ou menos na vida russa, essa expressão tem um significado. Ele vai vivendo ali, então ele vai se degradando, ele vai vivendo situações nas quais ele tem um certo prazer, quase que masoquista, em ser humilhado e ofendido. Também um outro livro que marca a virada da literatura russa em direção às obras geniais é um livro chamado Humilhados e Ofendidos. Então, esse personagem ele vai tendo essa relação com a cidade, né? Ele diz que ele frequenta antros, né? Ele tem uma certa licenciosidade, ele frequenta os bordéis e aquilo ele frequenta e se culpa e se pune e, ao mesmo tempo, se gratifica. Uma estrutura profundamente neurótica. Quando nós olhamos o romance, para eu não me alongar muito, e nós podemos falar, conversar, eu destaquei 3 pontos, né, na história dele. O primeiro dele é um relato que ele faz quando ele anda à noite, voltando de umas relações que ele considerava impuras, que ele entra, então, num bar, num lugar onde pessoas estão jogando bilhar. E ele se coloca numa posição que ele estava atrapalhando um dos de jogadores, que era um homem muito forte, muito alto, que era um oficial, né, que tinha 1,90 m, uma coisa assim. E ele se diz assim uma pessoa franzina, baixa. Então, o homem, sem falar nada, não sei se vocês lembram, pega ele e tira ele dali e coloca num canto, como se ele fosse um objeto. Então, ele fica com aquela humilhação, não é? Que, ao mesmo tempo, por que ele não reage? Porque a base dessa humilhação faz com que ele desenvolva uma situação, ele se sente superior às pessoas, né? Ele tem um orgulho
patológico, então, pelo qual ele se sente fora dessa ação. Então, essa é uma cena muito significativa dessa relação dele entre o ideal, a relação idealizada, como ele se idealizava, ele se sentia superior, mais inteligente. Ele diz lá, em um determinado momento, que só na vida ficam bem os medíocres. E a realidade cotidiana, que era uma realidade miserável, era uma realidade na qual ele era humilhado, ele era invisível, ele não era nada. Então, esse conflito perpassa a obra dele. Mas o outro momento da história que eu achei interessante é quando alguns colegas dele de escola, né, uns condiscípulos, vão prestar uma homenagem, um jantar a um deles. E ele se sente muito superior a essas pessoas também, mas sofre, fica muito aborrecido porque não foi convidado. Então, ele força, né, o convite, ele se coloca, e no jantar há uma confusão muito grande no qual ele ofende as pessoas, né, no qual ele procura destratá-las, ele faz todo um discurso paranoide, todo um discurso de agressão ao outro por sentir-se desvalorizado. E termina querendo propor, né, um duelo a um deles. E na ida, né, em busca dessas pessoas, numa noite, ele entra numa casa de prostituição, e aí é o terceiro ponto significativo da história. E eles não estavam lá, porque eles iam para uma festa lá, e eles não estavam, e ele já havia mudado também aquela raiva toda, ele já estava querendo se reconciliar com as pessoas. Muito bem. Então, ele queria esbofetear uma delas, não mais o duelo. Ele aí encontra uma jovem prostituta que estava chegando ali, chamada Lisa, e ele estabelece uma relação com ela, e aí vem o outro lado dessa postura, né, da personalidade paranoide. Ela vai à casa dele e lá, então, ele começa a humilhá-la, né, através de um discurso, não é, muito intenso que ele já tivera antes. E quando ela está saindo, ele dá na mão dela uma nota de 5 rublos. E ela sai, e quando ele vai ver, ela havia deixado a nota. Então, ele percebe, não é, o que ele havia feito. Mas a visão que ele tinha, que é a visão talvez do autor, é de que, aí pela questão muito mística que ele vivia, de que só se consegue a salvação através do pecado. Então, essa vai ser uma característica das grandes obras dostoiévskianas, a salvação pelo pecado. Então, ele tem essa relação com a prostituta, né, na qual ele consegue exercer algum poder, uma dominação dentro daquela fantasia dele de que era mau, de que era frágil, de que estava sempre sendo humilhado. E também a relação que ele mantinha com o criado dele, né, que ele dominava para castigá-lo, retardando o pagamento. Então, esse personagem, qual seria o diagnóstico que nós daríamos, já que questão da psiquiatria e da literatura? Seria um psicótico? Não, porque o juízo de realidade dele está relativamente preservado. Ele não alucina, ele não delira. Ele tem um ressentimento patológico pelo qual ele projeta no mundo as suas dificuldades, as suas mazelas interiores, e se afasta, assumindo uma postura de superioridade. Então, se nós quiséssemos colocá-lo hoje, ele tem o quê? Um transtorno, um desenvolvimento paranoide. Ele conversando com a moça, com a Lisa, ele falando da importância da família na época, ele diz o seguinte: eu não tive família, eu fui criado fora da família. Talvez se eu tivesse sugerindo a ela que ela voltasse para a família. Se eu tivesse sido criado dentro da família, talvez eu não estivesse nessa condição. Ele tem um desenvolvimento paranoide. A psiquiatria fenomenológica, como é que
ela descreve as formas de sofrimento psíquico, a maneira como as pessoas adoecem. Uma é a reação, né? A pessoa está bem, tem uma perda, tem uma situação traumática, tem alguma coisa que ameaça, ela reage depressivamente, reage com ansiedade, reage com pânico. E a reação é de curta duração. Ela vem, cessada a causa, cessa o efeito. Uma outra forma de adoecer, que a gente vê nos personagens dele, é o processo pelo qual se muda o juízo de realidade, pelo qual o paciente delira, aquelas grandes obsessões. Ele era um grande obsessivo. Se vocês forem ler com calma, há muitas repetições de temas na obra dostoiévskiana. Então, é o processo. Qual é a grande figura de doença processual no mundo? É a esquizofrenia. A esquizofrenia é um processo. Por quê? Porque a vida vem numa determinada linha, quando a doença surge, essa linha é quebrada e depois não se recupera essa continuidade. E a outra é o desenvolvimento, é aquele processo de formação da personalidade, onde as primeiras experiências infantis são muito importantes, onde a mudança da personalidade você acompanha, não há uma ruptura. É o caso desse personagem, no meu entender. Ele tem uma personalidade neurótica, ressentida, é uma pessoa extremamente infeliz, não é? E que projeta no outro o lado ruim, que ele considera ruim. Então, ele é a vítima desse mal que roda pelo mundo, né? As pessoas, e ele tenta se mostrar puro nessa projeção. Para terminar, são assim, reflexões que eu tenho feito, não quer dizer que isso tenha assim, a validade científica. Eu estabeleci, assim, eu acho muito interessante uma relação, por exemplo, entre Recordação da Casa dos Vivos, dos Mortos, com um livro recente, não recente em termo, do Graciliano Ramos, Memórias do Cárcere. Ele também esteve preso, esteve na Ilha Grande e esteve ali na Freicaneca, e ele, quando ele escreve, né, depois é publicado póstumamente. Então, você pode fazer uma comparação, são diários, né, da prisão. E eu acho muito parecido esse personagem do Memórias do Subterrâneo com o personagem do outro romance do Graciliano Ramos, que é Angústia. Né? O personagem também, como esse, vive isolado numa casa feia, numa casa sem atrativos, numa relação difícil com o mundo, saindo assim erraticamente, né? Como, por exemplo, saem os ratos à noite. Os dois faziam isso, né? Nessa relação. Então, eu vejo muita semelhança entre o personagem do Memórias do Subterrâneo e o personagem do Angústia, o Luiz Martins. Eram essas considerações que eu peguei na leitura, né, do livro Memórias do Subterrâneo, que foi escrito em 1864, na virada do Dostoiévski, quando ele deixa de ter uma literatura, como os críticos dizem, romanesca, para ter uma literatura mais genial, onde as questões humanas estão colocadas ali. Eu acho que a obra do Dostoiévski é uma obra metafísica, sempre esse embate entre o bem e o mal, essa representação que ele faz da Rússia como a imagem do Cristo. O homem russo, o camponês russo é o Cristo reencarnado, e a Rússia vai salvar o mundo. Então, eram essas questões que eu queria discutir aí, ouvir vocês também, se atenderam, e ouvi-los. Muito bem. Terminei. Microfone aberto, gente. Quem vai ser a primeira pessoa a fazer um comentário? O pessoal está tímido, professor. Vamos falando aí, criticando. Eu não sei se a minha fala foi boa no sentido de eu destaquei algumas questões, procurando situar o autor no seu tempo histórico, na sua sociedade, suas características de personalidade, não é? A sua doença, entre aspas, muito presente nos seus personagens. Né?
Vai, Bruno. Boa noite, professor. Boa noite, Ney. Boa noite. Eu nem ia falar, porque como eu vou ter que sair mais cedo, daqui a 20 minutos, eu não ia... Foi bom falar, né? Não há nenhuma questão, mas é que eu acharia interessante tentar estabelecer uma relação entre toda essa discussão filosófica e existencial num certo sentido até sociológica, que o protagonista faz na primeira parte do livro, quando ele... Capítulos 11, né? Quando ele fala da relação, muitas vezes conflitiva, entre razão e vontade ou desejo, enfim, que ele discute a questão do livre-arbítrio, da liberdade, do capricho, em oposição à razão, que estaria do lado do interesse, e, evidentemente, se a gente pensar no Freud, do mal-estar na civilização, ou do futuro de uma ilusão, se consegue, enfim, perceber que ele está numa posição oposta, quer dizer, por um lado, semelhante, coincidente, e, por outro lado, oposta na forma como ele entende liberdade, né? Exatamente isso, ele faz, você traz bem isso, ele faz uma grande crítica na maneira de ser à sociedade da época, né? A aparência, aquela vida assim, sem muito sentido, ao vazio da existência. Isso ele faz, ele traz bem na fala dele nos primeiros 11 capítulos, a meu ver. Você percebeu muito bem isso, a contradição entre uma realidade idealizada e a realidade cotidiana. Ele varia, né? Você lembra, eu me lembro, eu não citei, ele numa fase, ele dizia assim, que ele gostava do belo, né, e do sublime, e cita grandes autores. Ele era um grande leitor, né? Ele lia, só que a coisa aparece ali conflitiva. Ele, ao mesmo tempo, ele adota uma postura diante da vida em que ele faz a crítica, mas ele fica preso, ele não consegue exercer o livre-arbítrio no sentido amplo, no meu entendimento. Sim, que eu estava... que a personagem aqui do Dostoiévski entende aquilo que mais afirma a nossa humanidade como coincidente com aquilo que mais afirma nossa liberdade, nesse sentido que ele entende, né? Ou seja, uma liberdade compreendida como livre satisfação, né, dos instintos, dos desejos, que é o termo que ele usa, né, o livre curso da vontade, ainda que tais desejos ou tais vontades contrariem o seu interesse. Aqui eu estou usando os mesmos termos que ele, né? Isso é muito bom. Interesse em que sentido? Tal como a razão e o bom senso o definem, ou tal como, em última instância, a sociedade ou o grupo definiria e imporia, né? Já o Freud, no mal-estar na civilização, no futuro de uma ilusão, considera a renúncia instintual, né, a não satisfação dos instintos, algo tão fundamental para que o ser humano possa se elevar acima da sua condição animal, né? Animal. E a civilização. E aí, não sei se haveria um deslocamento, né? A ênfase, o Dostoiévski está aqui em Memórias do Subsolo, está pondo a ênfase do humano nessa liberdade da livre satisfação dos desejos, enfim, e nesse livre curso da vontade.
e o Freud estaria do outro lado, mas numa coisa eles concordam, né? Quando o Freud diz, por exemplo, que a liberdade individual não é nenhum... Eu estou com a edição inglesa, não sei como é que está a tradução em português, não é nenhuma dádiva da civilização, né? E era maior, né? A liberdade individual, de fato, era muito maior antes de qualquer civilização, né? Só que, antes de qualquer civilização, o homem podia ter mais liberdade, mas não tinha nem como defender, né, essa Não liberdade. existia o humano, né? Não existia o humano. Aquela dimensão com vida nua, né? Dos animais, chamados zoé, dos gregos. Não é? Quer dizer, o Freud, a civilização é o produto da repressão. A repressão nesse sentido. Não é? Ou seja, há que passar por um processo de hominização, de aculturação dos instintos. Não é? O homem, à medida que ele vai, a criança vai no seu processo evolutivo, os instintos vão sendo superados, né? Vão sendo transformados em desejos. Quer dizer, o homem, como nós o entendemos, ele é o quê? Um sujeito dotado de fala e de desejo, é um ser desejante. O personagem do Dostoiévski, ele faz uma proposta que é contraditória com isso, né? O homem que ele defende, num dado momento, ele deixa de ser um ser desejante. Ele passa a ser apenas pulsional, que é o que caracteriza o homem do subterrâneo, no meu entendimento. Sim. Ele é um ser pulsional. Ele não consegue fazer essa movimentação. Então, ele fica preso, logicamente, nos fantasmas do seu imaginário. Eu estava lendo o René Girard, né, que é um crítico que tem um livro muito interessante, até que eu vou indicar. René Girard, né, tem um livro chamado A Crítica no Subsolo. Ele tem um capítulo todo dedicado à obra do Dostoiévski. Ele mostra como esse personagem, nessa confusão dele, ele tem momentos que ele parece um anjo e tem momentos que ele é, como diz o autor, uma besta, no sentido que está imerso nessa dimensão meramente instintiva. Foi ótima a sua intervenção. Eu ia deixando de fora essa vertente. Obrigada, professor, obrigada. Muito bom, eu que agradeço. Enriqueceu muito, trouxe esse lado para cá, para mim. Professor, olha só, pergunta da Adriana. Na verdade, é um pedido. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais de Alyosha. Lá dos irmãos Karamazov, né? Aquele místico que está presente lá naquela história toda. Eu teria que rever, para responder a você com sinceridade, eu teria que rever os irmãos Karamazov. Eu já não leio eles há muito tempo, mas deixa eu ver se eu pego aqui alguma coisa para poder te ajudar, poder responder aqui no René Girard. Isso aqui. Você lembra bem o papel dele, não lembra, né? Na história? Quem é ele, né? Não estou conseguindo abrir aqui, caramba. Caramba. Adriana, a gente está te ouvindo. Pode Nós falar. Está ouvindo? Estamos sim. Tá bom. Olha, que bom. Eu achei que eu não estava conseguindo, não estava vendo aqui vocês. Então, boa noite. Eu perguntei do Alyosha, mas é que eu acho que o Alyosha ele se repete em todos os personagens dele. Né? Assim, não só no Idiota tem um Alyosha, nos Irmãos Karamazov tem um Alyosha. É a questão Notas de Subterrâneo, ele não deixa de ser um Alyosha, mas eu sempre pensei nessa questão de ter a figuração daquilo que é patos, daquilo que é crístico, né? Na figura dele. Então, não sei se tem alguma discussão nesse sentido, porque ele cria personagens tipos para
para encarnar essa cosmovisão de cada um, entendeu? Então, eu acho isso interessante. Então, eu acho que é uma questão da repetição, não sei se é uma questão do sintoma dele também, né? Sim, Porque a exatamente. personagem, de formas diferentes, ela se repete, né? Sim. Então, ela se repete e remete a uma coisa que é sublime, como você disse, que é mística, né? Sim. Então, ele é um personagem constante, né? Porque nos Irmãos Karamazov, Dmitri, o irmão, ele questiona Deus, né? Exatamente. Então, isso. Mas quem puxa todo o pathos da história é o Alyosha, né? Sim, Mas Alyosha também não deixa de ser o idiota, né? também. Ele já vai dar uma inversão na personagem e também não deixa de ser o personagem eu não sei, né? Eu achei muito próximo dos Notas de Subterrâneo. Aí eu queria ver o que vocês têm a dizer sobre Que isso. essa linha ela é muito importante, porque todos os personagens dele têm essas características. Todos são, na verdade, há uma unidade nesse aspecto. E acho que toda a obra dostoievskiana ela retrata, de alguma maneira, a relação com a figura paterna, com a lei, não é? Tem a ver, inclusive, com a história dele, com os pais dele. Tem um trechinho aqui, eu vou pedir licença para ler, do livro do René Girard, né? Ele diz assim: em Os Irmãos Karamazov, a relação dos filhos com o pai, está dando para ler, para ouvir, não? É uma relação mimética, anterior às outras, talvez até mais destrutiva, mas fundamentalmente idêntica a qualquer uma. Portanto, a semelhança com o Édipo é superficial. Enquanto em Freud o pai não seria pai e o filho não seria filho sem a rivalidade inconsciente, em Dostoiévski a rivalidade é perfeitamente consciente, mesmo que algumas de suas consequências não sejam. O pai é ainda menos pai pelo fato de se tornar facilmente o rival de seus próprios filhos. O crime primordial não é o parricídio, como em Freud, sim o infanticídio. A despeito de seu título de pai e de seu papel de genitor, o pai Karamazov é, no fundo, apenas um irmão mau, uma espécie de duplo. Estamos num universo onde só existem irmãos. Não sei se deu para entender o que ele coloca e se dá para ajudar um pouco na sua questão. Eu acredito que ele tenha uma coisa assim, muito de culpa na discussão Sim, dele. sim. Muita culpa, muita culpa. Não só essa sofrência aí de estar sempre sofrendo, mas ele está sempre essa neurose, né? Mas eu Sim. vejo ele também com muita culpa. Ele recebe, né, assim, a questão da morte do pai, o assassinato do pai pelos camponeses, né, da aldeia do qual ele era dono, né? Ele logo após ele vai ter algumas crises convulsivas em cima de determinadas situações. Por exemplo, ele vai ter a crise convulsiva várias depois da notícia da morte do pai, né? Tem até um estudo do Freud sobre a questão do parricídio em Dostoiévski. Ele estabelece uma relação muito próxima, num determinado momento, com o crítico literário, né, o Bielinski, não é isso? Mas eles rompem, depois eles rompem. Várias pessoas achavam Dostoiévski uma pessoa muito difícil, muito arrogante, muito complicado. Logo, ele rompe com esse Bielinski, e interessante que ele, no círculo do Petrashev, ele leu uma carta do Bielinski, né, para o Gogol, no qual ele faz críticas severas ao regime, ao czar, muito bem. E por essa carta, ele, Dostoiévski, por ter lido essa carta, vai ser condenado. Quando é que ele volta? Ele fica num período sem convulsão. Quando é que ele volta a ter convulsão? Quando ele sabe da morte do Bielinski, do qual ele já estava separado. Então, isso vai se repetindo. E eu acho que essa cena primordial da morte do pai, ela está presente em todas as obras dele, de alguma maneira. E não é interessante
na obra dele, no Memórias do Subterrâneo, eu não me lembro, mas não há referências, né? O autor, nas suas memórias, não se refere a uma estrutura familiar, né? Ele é um homem só no mundo. Ele se cria sozinho, né? Então, isso também chama muito a atenção. Quer dizer, não há na criação dele aquele processo todo de, digamos, uma certa socialização, de uma certa introdução de determinadas regras, de determinadas questões em relação às pulsões que ele vive. Essa é a leitura que eu faço, não sei se é a melhor. Obrigada, professor. Nada, eu imagino. Eu que agradeço, foi muito boa a sua colocação. É isso. Olha, o Fabrício só salientou, né, que tem também um Alyosha no Humilhados e Ofendidos, Entendido, só sim. para, né, enriquecer o debate. E agora uma pergunta da Elizabeth. Professor, acha que a crueldade do personagem com Lisa pode ser justificada pelo seu caráter neurótico? Sim, sim. A gente, há certas estruturas de personalidade, certas estruturas como a dele, que se caracterizam por uma grande violência, por uma grande fantasia de destruição do outro, de destruição, grande ódio está colocado ali. O outro, né, ele não é o grande outro, ele não se identifica. O outro precisa ser destruído. E isso se coloca assim, a estrutura neurótica está colocada aí. Né? Ele tem uma forma paranoide, que o mundo, a projeção que ele faz sobre o mundo e se volta sobre ele. É muito, muito dramático, muito agressivo, né? O ódio. Né? Ele tem uma, eu não me lembro em qual capítulo agora, na leitura, que ele fala da dor, então ele tem um prazer assim, quase que sádico e masoquista também, quando ele fala da dor de dente, né? Não sei se estão lembrados disso, que alguém, quando tem uma dor de dente à noite, o aborrecimento que cria para a família, porque fica gemendo. Então, é uma relação ali, mostra muito isso, essa destruição, né, do outro, que é uma destruição dele mesmo. Né? Muito bem. Mais alguma pergunta, não? Elizabeth, gostaria de comentar? Não sei se atendi a sua pergunta. Não, acho que é isso mesmo, eu concordo com o professor, né? E também outra coisa que me chamou muita atenção é os paradoxos, né? Ele tenta se justificar o tempo todo, né? É masoquista, é sádico, é afinal o que ele quer. Agora o senhor sintetizou tudo, ele destrói os outros porque ele destrói a si mesmo. Eu entendi por aí, né? Eu não sou da área da psicologia, mas eu Dá para vejo. entender, né? Ele mantém um discurso, uma plateia imaginária, né? É, Ele tem um solilóquio, na verdade, é uma projeção dele. É o duplo ali, exatamente. O é, espectador, a quem ele dirige essa fala, é o duplo. é. E mais uma coisa, também a associação que ele constrói também com a casa, né? Com os Sim, espaços dele. Então, a casa é uma casa de ratos e ele é um rato, é um é uma subsolo de rato, né? isso, Então, ele também se vê como coisa de laboratório, também de coisa de rato, como exatamente. aquilo que é marginal, que ninguém quer saber, né? A rejeição do rato, aquela coisa de Exatamente. ficar sempre escondido, né? Tanto é que o Nabokov, né, o Vladimir Nabokov, quando analisa por memória do subterrâneo, fala sobre isso, nessa relação da toca do rato, né? A casa dele. Né? Legal. Muito interessante. Só para
Sim, Só diga, vamos só lá. para complementar um pouquinho. Não, Bom, o senhor falou dessa voz, né, dele com um né? duplo, né, um Sim, solilóquio, né? Existem estudos muito interessantes, né, na área da literatura, que sim, justamente essas múltiplas vozes, né, que, é, que o Dostoiévski imprime, né, nas suas obras. Então, essa multiplicidade de vozes, que ele chama de polifonia, né, é sim, muito interessante, que o Martin, um estudioso, trabalhou muito em mostrando isso, porque não é uma voz única. Embora vocês, aí nessa análise, o senhor me apresentou uma coisa interessante, que, na verdade, que uma linha, digamos, uma invariante de um personagem se apresenta em muitas obras dele. Eu não muito. havia percebido isso, mas realmente eu achei muito interessante isso. Apesar desse diálogo múltiplo, dessas múltiplas vozes, há uma invariante, né? Que segue toda a estrutura da obra de Dostoiévski. Eu Muito acho que bom. a importância dele, o Dostoiévski, né, ele, vocês sabem, já até coloquei isso aqui, ele do ponto de vista, assim, ele como pessoa, do ponto de vista político, do ponto de vista da sociedade, ele era altamente reacionário. Isso. Ele adorava, quase que divinizava o czar, né? Ele tinha um horror a tudo que fosse estrangeiro, um nacionalismo muito agressivo. Isso fica muito marcante na vida dele e nas relações dele. Mas ele usa, acho que através da literatura, a literatura dele, isso é a minha visão, quer dizer, não quer dizer que seja, mas é quase que um discurso sobre a despersonalização das pessoas feita por uma estrutura social, né? Uhum. A personalização torna as pessoas invisíveis e elas vão nessa busca, nessa relação com a própria invisibilidade, criando suas estratégias de defesa, suas táticas de defesa, e vão criando os seus personagens. Eu acho que a obra dele toda é muito assim. Né? Tem um conto dele, acho que vocês estão lembrados, né? Que mostra bem isso. Pobre gente, né? Lembra? Como sempre, é um funcionário pobre, né? Já idoso, Makar, sobrenome russo, que vive só e que se relaciona depois com uma jovem, tem uma relação assim, afetiva, muito próxima, é a única referência dele que ele ajuda. Essa moça, depois, vai viver, casa, aparece um pretendente, jovem, rico ainda, segundo o autor, grosseiro e tal. E o Macá, o que ele faz? Ele se coloca numa posição para não perder o vínculo de tentar ajudar mesmo essa relação. Ele se coloca como um apêndice. Não sei se vocês estão lembrados desse conto. Né? O outro também, ponto dele, que mostra essa questão do apagamento, é do eterno marido. Né? Também. E se a gente olhar a biografia do Dostoiévski, quando ele está na prisão, que ele sai da prisão, que ele conhece a primeira esposa dele, a Maria Dmitrievna, que era casada com uma pessoa alcoólatra, né, que depois morre e tal, e o Dostoiévski se dava com os dois. Depois ele se apaixona por ela. Só que ela, não sei se vocês lembram esse dado da história dele, né? Ela se apaixona por um homem mais jovem e considerado bonito, chamado Vergunov. E o que o Dostoiévski faz? Aquilo que depois ele vai reproduzir na literatura dele. Ele, então, passa a tentar ajudar a criar condições para que, mesmo ele apaixonado por ela, ela ficasse com o outro. Ele usa uma amizade que ele tinha com um determinado barão, pede para que o barão ajude a outra pessoa, tal. Só que no final
a moça acaba casando com ele. Né? Acaba casando com ele. Então, isso ele reproduz, essa questão do duplo. Eu acho que tem muito essas despersonalizações. É muito bom ver esses lances assim, mais dessa área, da sua área, né, professor? Bate mais. Bem interessante. Não, mas Eu amplia, sou crítico literário. mas Pô, amplia bastante. muito Que é bom. muito complexo, né? Dostoiévski é Sim. complexo mesmo, mas amplia bastante. Muito obrigada. Eu que agradeço. Miriam, vamos lá. Mais perguntas, comentários, críticas? Vamos lá, gente. Quem é o próximo? Não sei que horas são, mas acho que nós temos tempo ainda, né? Já são 15 para as 8. Isso. Quem não puder falar no microfone, pode escrever que eu leio para o professor. Pode ler. Todo mundo reflexivo. Hoje está todo mundo muito cansado também, né? O Tassi fez um comentário. Realmente, nos textos de Dostoiévski, parece que o personagem está brigando com ele mesmo. Exatamente. O René Girard diz uma coisa também muito interessante, que a gente, quando lê, entende bem. Na questão dele, né? Que é a obsessão, né? Na obra do Dostoiévski, desenha-se uma obsessão imperiosa desde as primeiras obras. Sempre aparece o mesmo esquema, a mesma relação triangular da mulher desejada e dos dois rivais. Que ele coloca bem aqui. E isso também se repete, né? Está se repetindo. Dostoiévski não era brincadeira, né? Ele era muito complicado. Deixa eu ver aqui uma coisa. O professor ele até completa aqui, o Tarso escreveu, às vezes é até difícil entender porque ele se contradiz. Sim. E o René Girard diz uma coisa que eu não achei, que é mais ou menos assim. Quando um escritor constrói a sua obra, na verdade, ele está construindo a si próprio. Ou melhor, está falando de si, né? É muito interessante isso aqui. Agora, é um autor complexo, e esse livro ele é complexo, né? Porque ele surge ali na mesma época do Humilhados e Ofendidos, e ele marca rigorosamente uma mudança de rumo na literatura do Dostoiévski, uma mudança radical, que marca ali tranquilamente. Né? Ele tem um ensaio chamado Dostoiévski, do duplo à unidade. É isso. Está presente ali. Assim, os críticos contemporâneos não têm problemas em afirmar que um escritor cria a si próprio ao criar a sua obra. A fórmula é eminentemente aplicável a Dostoiévski. Então, é isso. Na verdade, ele estava criando. Alessandra, professor,
Pergunta da Oi. Alessandra. Professor, é Ah, possível dizer que a loucura e as dificuldades de relacionamento, características que Dostoiévski apresentou na vida, são uma sim, constante em sua obra? sim. A obra dele, né, o Regis Girard diz assim, tem uma coloração, no fundo, da loucura, né? Indiscutivelmente. Quer dizer, alguns autores acham exatamente que a obra dele é uma maneira que ele tem, foi uma maneira que ele tem de lidar com, de não enlouquecer, né? Vejam que ele tinha uma personalidade muito complexa, ele era parcado. Você imagina, hoje não, porque hoje a epilepsia é uma doença, é uma síndrome perfeitamente tratável, curável, não cria aquela forma grave da epilepsia do lobo temporal, hoje praticamente já não existe. Não é? Mas você pode imaginar, no século XIX, onde não havia um tratamento claro para a epilepsia, por exemplo, o eletroencefalograma surge no início do século XX, não é? Onde não havia ainda barbitúricos, anticonvulsivantes, é uma coisa como devia ser. É angustiante para a pessoa, não é? Viver aquela situação que caracterizava a estrutura afetiva, né? Porque como é que vivia uma pessoa como ele? É como se, num dado momento, o abismo se abrisse diante dele. O que era o abismo? É a crise convulsiva, é a ausência. Não é? A pessoa está muito bem, de repente ela começa a ter pródromos e vem a convulsão. E quando ela acorda, ela não tem lembrança, ficou um vazio ali. Então, quando a gente lê relatos de pessoas, a grande angústia que as pessoas tinham, por exemplo, tinham era de ter esse vazio. É como se após a cada crise, tivesse que recomeçar, tivesse que retomar. Então, isso fica muito marcante na personalidade das pessoas. E na obra dele, isso aparece muito, muito mesmo. Como eu disse, que é o que você mais tem na obra dele, você tem grandes loucos, grandes loucos. Eu até citei aqui, até posso citar alguns. Né? Por exemplo, você tem o Príncipe Mifflin, por exemplo, né, do Idiota, que é uma beleza, aquele personagem. Né? Você tem um outro personagem dos demônios, que é uma espécie de bode expiatório daquela loucura, que é o Kirillov também. Você vê pessoas histéricas, mulheres histéricas, né, nos Irmãos Karamazov, aquela Lisa, tem um sobrenome complicado, e muitos, muitos psicóticos, a começar pelo que comete o crime e castigo, né? Raskolnikov, é uma lucidez, é uma loucura lúcida, né? Uma loucura racionante, da razão. Ali é a razão mais absurda possível. A questão, inclusive, de comparar a questão do arbítrio, da liberdade, não é? Que a pessoa tem. Você vê, por exemplo, você tinha um outro personagem, né, o Rogozin, que era erotômano, pelas paixões que ele vivia em relação a determinados personagens. E o Ivan Karamazov era meio louco, assim. Se olhar o discurso dele também, Stavogin, era um grande psicopata ali nos Demônios. Então, a obra dele é marcada pela grande presença da loucura. E outros personagens menores que a gente não citou. Está ali, né? Marcante, bem presente. Mais uma pergunta da Alessandra. Sua literatura não chega a ter um caráter trágico como a sua vida? Não tem um caráter... Trágico. Ele até tem, né? Quer dizer, a vida dele, depois de um certo momento, equilibra. Ele, no segundo casamento, né? A senhora dá uma equilibrada na vida dele, né? Mas, de qualquer maneira, ele morre como? Ele morre já com 60 anos, envelhecido e muito abatido pela doença, pelas crises convulsivas, né? Pelas crises. E ele tinha uma existência muito complicada, né? Muita culpa. Logo assim
que ele se casa com essa moça, eles perdem uma filha, né, recém, que ele gostava muito, criança, né, pelas dificuldades todas. É quando ele, então, resolve arrumar um pouco a vida, volta para São Petersburgo, e aí tenta se arrumar, mas é uma vida difícil. Ele vai ter, depois de morto, é que ele ganha uma grande projeção, né, passa a ter biografias e tal. Mas teve, na época, logo depois, uma pessoa que foi muito amiga dela, que publicou uma carta falando muito mal dele, assim, gerou, inclusive, uma reação da viúva. Agora, a literatura dele tem coisas muito também trágicas, né? Muito assim, tensas, né? Humilhados e ofendidos não é bem assim, né? Quer dizer, tem aquela relação de que a pessoa ama e não é amada e vai amar a outra naquela quadrilha, né? Que até tem um poema do Carlos Drummond de Andrade, né? Que reproduz o que aparece na obra, não sei se vocês já perceberam isso, na obra do Humilhados e Ofendidos. Carlos Drummond de Andrade faz um poema, logicamente muito mais leve do que a sua ação escrita no Humilhados e Ofendidos. Aqui, professor, um comentário da Elizabeth, falando dessa questão da vida dela, influenciando na obra, mas a genialidade da escrita de Dostoiévski é realmente incontestável. O todo supera contradições e limites. Exatamente. Ele faz uma virada, né? A primeira parte da literatura dele, segundo os críticos, ela não tinha nada de genial. Quando ele sai da prisão, já com recordação da Casa dos Mortos, ele gira, né? Ele começa, a obra dele passa a ter uma outra dimensão, muito assim grande, né? Agora, se vocês lerem, né, aquele autor, o Vladimir Nabokov, né, que escreveu Lolita, né? Ele tem um livro chamado, as aulas que ele dava, Lições da Literatura Russa. Ele realmente detesta Dostoiévski. Ele nega qualquer grandeza literária do Dostoiévski. Faz uma análise assim, então, complicada. Mas ele não deixa de ser um genial escritor. Alessandra, você queria falar alguma coisa? Então, a pergunta do Evandro. Ele tem epilepsia a vida toda ou a partir de certa idade? A epilepsia dele se desencadeia com a morte do pai dele. Ele já era adulto. A epilepsia ela é uma síndrome, quer dizer, várias causas podem dar várias manifestações, não é? Por exemplo, aquelas formas da infância, por exemplo, epilepsia da infância, que a gente chama de pequeno mal, que tende a desaparecer na adolescência. Tem uma outra forma aquela clássica chamado grande mal, a perda de consciência, as convulsões, e é uma crise que também, as crises epiléticas duram pouco tempo. E tem as epilepsias complexas, que são aquelas do lobo temporal. O lobo temporal, por ele, passam todas as funções psíquicas, emocionais. Então, as alterações do lobo temporal são muito complexas, psicoses, ausências, estados crepusculares. E era muito comum na personalidade do epilético. Hoje se trata, a epilepsia vai ficando quase que no museu, mas ele ia criando uma personalidade chamada personalidade epileptoide. Ideias obsessivas, atos repetitivos, a fala é uma fala assim, lenta, são pessoas minuciosas, pessoas muito minuciosas, muito lentas, um certo bradipsiquismo, um temperamento assim muito repetitivo também. Como se ele andasse devagar,
para não cair. Só que vem a crise, vem a ausência. Né? Há uma autora alemã que chamava temperamento glicóide. Né? Se a gente quiser traduzir para o bom português, significa temperamento viscoso. O epilético ele é cansativo, ele se repete, ele é minucioso, ele é detalhista ao extremo e com variações bruscas do humor, crises depressivas intensas, atos agressivos, impulsividade. E quando faz a psicose, quando delira, é uma coisa interessante, é um delírio místico. É um delírio místico. É comum a religiosidade, é comum, muitas vezes, o paciente achar que é santo, ou grandes místicos são ou tinham problemas epiléticos. Lá nos Irmãos Karamazov, lá, se você for ver, ele tem lá. Você identifica em alguns personagens essas características. A história do grande inquisidor, por exemplo. Então, a epilepsia hoje está sob controle. Né? Por exemplo, uma das principais causas de epilepsia no nosso meio era o traumatismo de parto, né? Aquele parto por fórceps, que ali provocava lesões no sistema nervoso central. Infecções pré-natais também se produziam. E há uma forma de epilepsia que tem uma certa vulnerabilidade genética, é o chamado grande mal, que começa na adolescência. À medida que a pessoa vai avançando em idade, o que pode levar a ter crises convulsivas são doenças orgânicas, vasculares, processos expansivos. O dele tinha uma epilepsia do lobo temporal bem descrita, né? E ele vai morrer com consequência dela. Né? O próprio aqui, né, o Machado de Assis, ele faz um câncer de língua por causa da mordedura que ele apresentava quando tinha crise convulsiva. É comum, o paciente morde a própria língua, sangra. Hoje você não tem mais isso, porque você controla, as medicações são eficientes, mas naquela época, 2, 3 crises no mês, aquilo ali agredia muito. Então, era complicado, levava muitas vezes à demência, pelas crises repetidas, pelas quedas, cai, bate com a cabeça, vai. Então, era um grande problema. Hoje, a epilepsia está perfeitamente controlada e não causa mais aqueles problemas sérios. Agora, professor, pergunta da Hortência. Sim. Querido Hortência, um abraço. Professor, na primeira parte, ele diz que escreve apenas para ele, embora se dirija ao público, e que nunca há de ter leitores. Como o senhor explica isso, do ponto de vista da psiquiatria e também da literatura? Olha, ali, o que ele está dizendo, né? Na verdade, ele está expressando o desejo de ser lido, né? É um mecanismo que ele faz, né? É uma formação reativa, quer dizer, apresenta uma defesa que vai no sentido contrário daquilo que é o desejo dele, né? Ele, na verdade, ele conversa boa parte das memórias com um público imaginário, né? Ao qual ele se dirige. E ali é isso. Do ponto de vista literário, é um recurso que muito o autor adota, né? E criar também a relação com o leitor, né? Um leitor que vai ler o que ele escreve. Porque por mais que você escreva dizendo que é só para você, no fundo você escreve sempre para o outro, não é assim? A não ser os diários, né, que são confessionais, não é? Que se pede que só sejam divulgados depois de não sei quanto tempo da morte do autor.
Mas todo autor escreve primeiro para si, mas com a intenção de que o outro leia. Sempre a gente tem um leitor que a gente espera que leia. E ele faz isso. Ele tem, se você olhar esse personagem, ele tem uma compensação muito grande, que é o orgulho. Ele tem uma fantasia de que ele é superior aos outros. Ao mesmo tempo que ele se diminui, que ele se coloca numa posição de vulnerabilidade, é como, ao mesmo tempo, ele se colocasse acima. Pode ter certeza. Então, daí o desejo dele, não só de ser lido, né? Mas o desejo dele de ser aceito. Porque, na verdade, a luta que ele trava é uma luta de aceitação, sempre com o fracasso. Sempre com o fracasso. Tem um autor que ele tem um trabalho, eu não me lembro agora, que reproduz um pouco isso. É como se ele tivesse reescrito essas memórias do subterrâneo. Claro que ele não o fez, que é o Samuel Beckett. Não me lembro qual é o texto dele, não sei se é Malou, não me lembro agora. Ele coloca essa questão, né, de escrever para ninguém, mas, na verdade, escrever para o outro. Por que ele está escrevendo? Né? Como é uma maneira também de sair da invisibilidade. Muito bem. Aqui, professor, acho que o pessoal quer saber mais sobre epilepsia. A Adriana fez também outra pergunta. Existem exames para saber se existe epilepsia? Sei que exames para saber se tem convulsões e icterícia. Sim, olha só, nem toda convulsão é epilética, tá? Você pode ter uma convulsão, por exemplo, se você estiver com hipoglicemia. Às vezes as crianças têm convulsão quando estão com febre. O que caracteriza a epilepsia é o seu caráter repetitivo, independentemente de fator desencadeante. A palavra epilepsia, né, vem do árabe, quer dizer, apanhado de surpresa. Ela é uma alteração do funcionamento da estrutura cerebral, né, das descargas elétricas no sistema nervoso central. Aquelas grandes formas de epilepsia convulsiva, as descargas partem direto para uma estrutura chamada centroencéfalo, que é o que mantém a lucidez. Por isso, a primeira manifestação da crise epilética do grande mal é a perda de consciência. O paciente cai, se estiver na janela, cai das janelas, se estiver no fogão, cai no fogo e se queima, ele cai e bate com a cabeça. Ele tem aquelas crises assim, tônicas, clônicas, com relaxamento esfincteriano. Essas crises duram minutos, e a pessoa acorda e não tem lembrança da crise. Existem as epilepsias mais complexas, onde a descarga epileptógena, ela, por exemplo, ela vai passando e ela vai provocando sintomas, como no lobo temporal. São as chamadas auras. O paciente está muito bem, de repente, o Dostoiévski tinha esse tipo de manifestação. De repente, escuta um sino batendo, escuta pessoas falando, sente cheiros diferentes. Aquilo ali é a passagem da descarga elétrica por determinadas áreas do sistema nervoso. Um pequeno mal, também a criança tem ausência. Né? Por que é o pequeno mal? São crianças que às vezes têm problemas na escola, até que se identifique. Ela está ali e, de repente, ela faz uma ausência, que dura poucos minutos. Ou então uma forma que ela está correndo, tem uma pequena ausência e cai, vive caindo. Aí você vai, faz o eletroencefalograma, tem uma imagem bem característica. Aí você trata. É claro que hoje você tem uma série de exames, além da história clínica, você tem o eletroencefalograma, mapeamento cerebral com eletroencefalograma, que nos dá bem essas alterações. Você pode ter também diagnóstico por imagens, SPECT,
questão ressonância. Mas o elemento básico, o exame fundamental para a epilepsia é o eletroencefalograma com um mapeamento cerebral. Isso que ele nos dá ali as alterações do ritmo, né, das ondas alfa, beta, gama, que se alteram. E você trata, e trata muito bem. A epilepsia já foi um problema. Hoje, por exemplo, a epilepsia do lobo temporal vai se tornando muito raro. Não quer dizer que não exista, existe, mas vai se tornando com os acompanhamentos, com o pré-natal bem feito. Aí hoje ninguém mais usa fórceps, né, para tirar uma criança. Aí a coisa funciona. Mais alguma questão? Então, professor, agradeço mais uma vez pela disponibilidade, pela aula incrível, como sempre, né, altas reflexões. Eu queria agradecer a você, né, por esse trajeto todo, agradecer a todos também, dizer do grande prazer que eu aprendo muito mais do que eu ensino, saio mais enriquecido e espero que não tenha frustrado vocês muito. Vamos nos encontrar em fevereiro, não é isso? Isso mesmo, para a gente conversar sobre João Guimarães Rosa. Seria bom que todos pudessem depois fazer uma avaliação, né? Mandar para você e para mim. Sim, com certeza. Quem puder, manda por e-mail, né, professor? Eu te repasso. Às vezes a gente acha que está acertando e não está. Corrigir. Né? Essa questão, eu estava pensando aqui, né, no Memória, é interessante. Né? Como a arte ela tem diversidade. Né? Essa angústia que a gente percebe na Memória do Subterrâneo, mesmo na angústia do Graciliano Ramos, né, um pintor norueguês, né, chamado Eduard Munch, ele, num quadro, ele expressou tudo isso que, por palavras, os escritores fizeram, que é aquele quadro, O Grito. Né? Não sei se vocês lembram daquele quadro ali. Ele condensa todas essas imagens. Bom, mas vamos terminar, né? Agradecer, desejar um bom final de ano. 2022 foi um ano muito difícil, né, para todos nós, muito, mas que vai terminar bem, com uma boa respiração. Foi um ano também que houve muitos centenários, né? Centenário da morte do Lima Barreto, centenário da Semana de Arte Moderna, centenário da morte do Proust, do lançamento do Ulisses, do Joyce. Então, foi um ano, assim, marca muito esse centenário. E eu espero que a gente supere, né? As pessoas ficaram tristes com a derrota da seleção. Pelo menos nós vamos ter alegrias em janeiro. Seria trágico se essa figura que está aí continuasse, né? Aí seria muito trágico. Então, aproveitar, nós temos direito um pouco à alegria, né? Também. E vamos comemorar o final de ano. E janeiro tem a festa da posse, eu acho que é muito importante. E vamos dar um abraço aí no João também. E em fevereiro estou de volta. É só me chamar, a gente vai conversando. Com certeza, professor. Então, só para recapitular, dia 3 estaremos de volta, 3 de fevereiro, para conversar sobre Darandina, do João Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, né? Isso. Isso, ótimo. Então, vamos nos preparando. Boas festas, bom final de ano. Inês, um grande abraço, muito obrigado. Eu que agradeço. E até 2023. Até 2023. Também para boas festas de fim de ano. E só uma referência bibliográfica. Quem estiver interessado, chama-se A Crítica no Subsolo. René Girard, é um crítico francês muito interessante. São 4 ensaios, Dostoiévski, Dante. Ele tem aqui nesse livrinho, deixa eu ver aqui quais são eles. O primeiro capítulo é sobre Dostoiévski, do que nós conversamos hoje, do duplo à unidade. O segundo capítulo é sobre o estrangeiro, né? Por um novo processo do estrangeiro. Eu nem sei se foi indicado o estrangeiro aí
Você está na lista, né? Mas eu vou colocar. Depois ele tem o terceiro capítulo sobre a Divina Comédia, da Divina Comédia à Sociologia do Romance. O quarto capítulo dele também é interessante, Monstros e Semideuses, na obra de Victor Hugo. E o quinto capítulo é muito interessante, a gente um dia podia discuti-lo, chama-se O Sistema do Delírio. É muito rico esse livro, então está indicado aí. Editora Paz e Terra. Nem sei se ela já tem, mas ele é recente. Muito bem. Então, até 2023. Um grande abraço para todos. Né? Abraço, professor. Fica bem. Aí, em abril, a gente está pensando em fazer um encontro presencial, meio híbrido, para a gente comemorar esse final de ciclo, né? Exatamente. Vamos sim. É muito bom. Combinado, então. Então, tá bom, Nos gente. encontraremos em fevereiro. Beijo Até lá. Um abraço. Um abraço, Muito gente. Tchau. Tchau, tchau.